Fala meninas, sejam bem-vindas a mais um episódio do Papo de Mulher Cristã. Eu e Gabi. Fala um oi, Gabi. Oi, meninas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui com vocês em mais um episódio. E hoje nós queremos falar de algo que todo mundo já passou nessa vida. Todo mundo já passou, né? Nem que todo mundo vai passar, não, que é a ofensa. Como a gente se livrar da ofensa, ou como nós não levarmos a ofensa para o nosso coração ao ponto de contaminar a nossa vida. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. E esse podcast veio de um livro, na verdade, que eu estou lendo ainda. Eu vou até mostrar aqui para vocês, já que a gente está gravando, né? Esse livro aqui, gente. A isca de Satanás. E ele é um livro muito forte e o tema dele é sobre a ofensa. Então, o que nós vamos fazer depois de passar por uma ofensa? Como nós vamos reagir? Como nós vamos ser redimidos? Como nós vamos viver após essa ofensa? E qual o livro fala muito isso, que a grande armadilha de Satanás, a grande armadilha do mal é nos prender em ofensas. E para pensar. Como é difícil a gente perdoar pessoas que nos ofendem. Eu não sei você, mas eu que tenho um perfil um pouco fleumático, a Gabi eu acho que mais melancólico, né? Mas eu que tenho um perfil mais fleumático, para mim é difícil, minha querida. Tipo assim, que a ofensa não interessa o perfil comportamental que você tem, não interessa o teu temperamento, não interessa nada. A ofensa ela pega no lugar do nosso coração e da nossa alma que vem realmente para destruir algo, acabar com algo, ferir. A ofensa, ela fere. Por isso que ela é tão catastrófica na nossa vida. Não é, Gabi? Sim. Você ainda falou do perfil comportamental, a melancólica que habita em mim, que já foi transformada, tá? Mas a que habitava em mim antes, ela era ofendida, e daí, cara, eu posso até te perdoar, mas assim, ó, eu não vou esquecer disso pro resto da minha vida. Não, e aí da próxima vez que eu tiver a oportunidade, eu vou te lembrar. É misericórdia, é isso mesmo. Ai, gente, a E gente precisa ser transformado mesmo. Mas é igual a Má falou. O que a gente vai fazer depois da ofensa? Porque exatamente. uma das coisas que eu mais tenho aprendido com Deus nesses últimos 2 anos aí, 1 ano e meio, vamos supor, que foi desde quando eu comecei a terapia, e eu comecei a descobrir muitas coisas em mim, e Deus começou a me revelar muitas coisas também que eram muito ocultas, não só na terapia, mas fora da terapia. É de que a gente não tem controle sobre aquilo que a gente vai fazer, daquilo que os outros vão fazer sobre nós. A gente tem controle daquilo que nós vamos reagir àquilo que foi feito. E muitas vezes ofensas e outras coisas que acontecem, de outras pessoas sobre nós, a gente não vai ter controle. Tipo, eu não tenho como me blindar de ofensa. Eu não tenho como mudar a outra pessoa que me ofendeu, eu não tenho como mudar aquilo que foram situações que aconteceram. Eu tenho como mudar como eu vou enfrentar aquilo que aconteceu. Como que eu vou lidar com aquilo que aconteceu? Eu vou mudar isso? Ou eu vou continuar vivendo da mesma forma que eu vivia antes e não vai mudar nada, vai só seguir a vida, sabe? Tipo, eu fui ofendida, alguma coisa aconteceu, alguém me ofendeu de uma forma muito bizarra, e daí, o que vai acontecer? Tem uma pregação que eu gostei muito de ouvir, que é da Thalita, como é o sobrenome dela? Thalita Pereira? E ela falava sobre perdão, e teve algo que ela falou que foi muito forte pra mim, assim, que se a gente parar num semáforo e vier alguém que mora na rua, né, alguém pedindo alguma coisa pra gente, e essa pessoa na hora, a gente não deu pra pessoa o que ela pediu dinheiro, pediu comida, eu não dei pra ela. E aí ela me ofende assim absurdamente, fala que, nossa, me fala um monte de coisa assim absurda. E daí você vai sair dali do semáforo e vai falar, cara, ok, né? Do tipo, meu, o que que tá acontecendo? Agora, se for uma ofensa, você vai conseguir perdoar a pessoa, porque, meu, você nem conhece a pessoa, tá tudo bem. Agora, você saiu dali e você foi ofendido por alguém da sua família,
por alguém da sua casa, por alguém que você ama, aí essa parte dói, porque essa parte toca na sua ferida de uma forma. Por quê? Porque você também tem muita expectativa sobre aquilo que aquela pessoa vai ter sobre você, vai fazer sobre você. Você não espera que alguém que te ame te diga algumas verdades, entre aspas, né? Você não espere que alguém que te ama te ofenda de alguma forma, te fale alguma coisa que não é uma verdade sobre você, te fale alguma coisa que te fira, te fale alguma coisa que não é aquilo que é a palavra de Deus. De qualquer forma, a gente não tem, e daí é muito mais difícil perdoar. Só que, cara, Deus ele não fala, ó, na Bíblia a gente não vê lá, ó, perdoe alguns e outros não. A Bíblia fala, perdoe todos. Então, o perdão é uma obediência que a gente tem sobre a ofensa que vem de qualquer pessoa. E a grande questão é que quando a gente está ofendida ou quando a gente for ofendida por alguém, o mais importante é que a gente não deixe aquela ofensa ser um cativeiro na nossa vida, né? Quando ofendidas, nós não podemos deixar a ofensa tornar na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, um lugar de cativeiro e a gente não sai daquele lugar. Começa a reparar na sua vida e na sua trajetória, talvez hábitos e comportamentos que você mudou por conta de uma ofensa. Às vezes, até questão da nossa personalidade, do nosso jeito, nós mudamos, nós travamos, nós não conseguimos ressignificar e aí nós nos fechamos por conta de uma ofensa. Olha que interessante algo que aconteceu comigo. Há um tempo atrás, eu tava assim, enfim, enfrentando alguns desafios. E aí, eu tava na casa dos meus pais e eu peguei uma caixa, sabe aquela caixa que a gente guarda tudo da Ah, nossa vida, memórias importantes e tal? E ficava na casa dos meus pais e eu trouxe pra cá agora. E aí, ontem à noite, inclusive, eu tava olhando essa caixa para ver o que tinha lá dentro. E eu achei um papel do meu colegial, do meu último ano, do meu terceiro colegial. E era uma dinâmica que a psicóloga do colégio fez na época, que era uma folha, então todo mundo tinha que falar de todo mundo, características positivas daquela pessoa. Então eu tinha, por exemplo, na minha folha, 30 linhas, uma pessoa foi falando coisas de mim. Então no final todo mundo teria uma folha com características legais e que marcaram a vida do seu outro colega durante todo aquele período escolar. Gente, eu achei essa folha em casa ontem. E aí eu fui ler os comentários dessa folha. E algo interessante nessas 30 frases que os meus colegas me falaram na época é que quase todos, assim, de 30 colegas, de 30 elogios ali, eu acredito que uns 22, 23 falavam a mesma coisa e era: você é muito extrovertida. Eles usavam essa palavra. Continua sempre assim, seja muito extrovertida. E aí eu comecei a me questionar, eu falei: Senhor, se eu perdi isso em algum momento, ou se alguma dor, alguma ofensa, alguma algo do meu coração, né? Que eu tinha o quê? 17 anos, hoje eu já tenho 33 quase. Muitos anos se passaram. Então, se eu perdi alguma ofensa, alguma mágoa, alguma coisa que veio para me destruir, me fez parar de viver aquele design original que o Senhor me deu, que o Senhor me leve para esse lugar de novo. Muitas vezes a ofensa, ela faz isso na nossa vida. Ela nos deixa cativa num lugar e nós vamos perdendo coisas, designs que o Senhor nos deu, que é nosso, sabe? Talvez uma ofensa que você recebeu de um familiar te fechou para tantas áreas da sua vida. Talvez você teve uma ofensa do seu pai e por isso hoje você não consegue confiar em homem algum. Talvez você foi ofendida pela sua mãe e você hoje vive com sentimentos de rejeição profundos. Talvez você foi ofendida por um namorado e hoje você acha que todos são iguais e você não consegue se relacionar, ou muitas vezes você acredita naquilo. Sabe qual que é o grande problema da ofensa? É que a ofensa, ela não vive sozinha no nosso coração. Ela não vive sozinha no habitat do nosso coração. Ela vai puxando outras coisas para alimentar ela. E sabe que coisas são essas? O ódio, a amargura, o ressentimento, a mágoa.
Então, isso contamina o seu coração e a sua alma. E se contaminou isso, contamina tudo. Então, aí você vai começar a se relacionar com Deus. Mas você vai ter uma lente ali entre você e Deus, que vai te separar realmente de quem Deus é. E qual que vai ser essa lente? A da ofensa. Aquilo que a ofensa produziu, a mágoa, o ódio, o ressentimento, a raiva, os ciúmes, a inveja. A ofensa ela é tão maléfica porque ela nunca fica sozinha no nosso coração. Não é assim, eu me ofendi com a Gabi e eu não quero perdoar ela mesmo, e é isso. Não, eu vou começar a criar sentimentos pela Gabi. Eu vou começar a ter ciúmes, eu vou começar a ter inveja, eu vou começar a ter ressentimento, eu vou começar a ter ódio, eu vou começar a ter mágoa. Então, enquanto eu falo isso, se você sente isso no seu coração, eu quero te propor um exercício. Que quando você terminar de ouvir esse podcast, por onde você estiver ouvindo, que você feche o seu quarto, feche a porta do seu quarto e ore a Deus. E pergunta para ele: Deus, será que a ofensa contaminou tanto o meu coração ao ponto de estar talvez embaçando o meu relacionamento com o Senhor? O que a ofensa tem te causado, né, Gabi? Porque às vezes a gente, na verdade, a gente reproduz aquilo que está no nosso coração, né? Não só pelas nossas palavras. A Bíblia fala que a boca fala que está Exatamente. cheio o nosso coração. E às vezes o nosso coração ele tá cheio de ofensas, ele tá cheio de coisas ruins, ele tá cheio de mágoa, como a Má falou, né? Mágoa, inveja, ódio, tantas coisas que eu só consigo externalizar aquilo. As minhas É, palavras só são palavras de morte. As minhas palavras só são palavras de rancor. As minhas palavras só são palavras de amargura. Eu só consigo externalizar aquilo de alguma forma. Por quê? Porque eu fui tão destruída, eu fui tão ofendida, que aquilo se tornou uma realidade da minha vida. E a gente não pode deixar que isso se torne essa verdade. Na verdade, a gente precisa buscar no mais íntimo do nosso coração onde é que está essa ofensa. Porque eu vou te falar, algumas coisas, algumas ofensas, elas são reais para nós, do tipo, foram muito claras, né? Ah, alguém me ofendeu e eu lembro bem disso. Mas às vezes tem situações sutis que a gente nem se lembra. E às vezes a sim. gente precisa pedir para o Espírito Santo revelar isso a nós, do tipo, Deus, em que momento eu criei essa barreira de vidro que a Má falou? Em que momento que eu passei por alguma ofensa que mudou quem eu sou, que mudou a minha essência, que mudou quem eu era em algum momento? Em que momento isso aconteceu? Para que Deus ele traga a realidade daquilo que aconteceu para trazer a cura, porque a gente só pode ser curado por aquilo que eu tenho consciência do que aconteceu. É como se fosse uma doença. Ah, eu tenho alguma doença X. Vamos pensar no câncer aqui, que é uma doença silenciosa e muitas pessoas não sabem nem que tem. Ah, eu tenho um câncer. Eu, Gabriela, não sei que eu tenho um câncer. Então, eu vou lá e falo, eu vou começar a tratar, eu vou começar a fazer quimioterapia assim, da minha cabeça. Não, eu preciso primeiro reconhecer o que é que está acontecendo. Eu preciso reconhecer que aquela doença está acontecendo. Eu preciso ter consciência daquilo. E a partir dessa consciência, eu vou ser curada de alguma forma. Então, se você entende que você está passando por esse período de amargura, de ódio, de tantas coisas, pede para que o Espírito Santo te revele exatamente onde que está a doença, entre aspas. Pede para que ele te revele exatamente o que é que precisa ser curado. Como a Má falou, será que é a paternidade? Será que são relacionamentos conjugais? Será que são relacionamentos entre diversas pessoas? Será que foi alguém do seu trabalho que te feriu e agora você acha que todos os trabalhos são iguais? Ah, porque eu vivi esse relacionamento dentro do meu trabalho e agora eu acho que todos os lugares que eu for trabalhar vão ser dessa forma. Não existe mais esperança para o meu trabalho. Então, a gente precisa entender onde é que está a doença, entre aspas, para que a gente seja curado e traga a cura para aquilo. É verdade. E a grande verdade é que um cristão, uma cristã, que a gente está falando aqui para mulheres, não é o que ela prega. Nós não somos o que nós pregamos. Nós somos o que nós vivemos.
É. Então eu quero te perguntar, assim como eu tenho me perguntado, o que que você tem vivido? Muitas vezes nós levantamos uma bandeira e falamos: "Não, nós acreditamos na palavra de Deus, a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus, nós temos zelo pela palavra". Mas será que a gente tem vivido a palavra? Porque a palavra ela é confrontadora, ela vai te falar: "Olha, você precisa perdoar a ofensa. É. Olha, você precisa se livrar dessa ofensa. Os escândalos vão vir, mas o que que você vai fazer com esses escândalos?". Gente, eu tenho uma história, assim, que foi uma história muito marcante, assim, em questão âmbito de igreja. Eu lembro que eu fui atender uma pessoa e ela ia passar pelo batismo. E me marcou tanto a vida daquela mulher, porque ela me relatou e ela falava assim pra mim, quando eu fui atender ela: "Eu tenho um ódio muito grande da minha irmã. Eu odiava a minha irmã. Eu trabalhava com ela, mas eu a odiava muito, de eu querer às vezes olhar pra ela e querer avançar nela". E Meu aí Deus. aquela mulher me falou: "Mas quando eu conheci a Cristo, no mesmo momento que eu tive a minha experiência com Jesus, aquele ódio, ele foi embora da minha vida. Meu Deus. Aquele ódio, ele caiu por terra. Hoje eu consigo trabalhar com a minha irmã. Hoje eu não odeio mais a minha irmã". E deixa eu te dizer, talvez você tá numa cadeia dessa, você tá se sentindo presa por um sentimento de ódio, porque a irmã dela realmente fez algo para ela. Mas Deus vem e ele nos liberta. Então nós queremos te dizer que Jesus, quando nos encontra, ele nos liberta. A gente não está aqui para falar assim para você: "Olha, a sua ofensa, você tem que deixar isso para lá". Não. A sua ofensa ela é válida, você foi ofendido. E tem pessoas que foram ofendidas profundamente, né? Ofensas profundas mesmo. Não tô falando uma ofensa de te chamar de gorda, de magrela, de né, enfim, ofensas desse tipo, por mais que isso ofenda também, mas eu tô falando de ofensas profundas, e a gente não tá falando: "Olha, ofensa, perdoa aí, segue a vida e você vai ser ofendido". Não. Mas eu quero te dizer hoje que por mais profunda que seja a ofensa que você vivenciou, há um Deus que ele quer curar o seu coração em relação a essa ofensa. Há Uhum. um Deus que te diz hoje: olha, infelizmente, ofensas vão acontecer nesse mundo, mas eu tô acima da ofensa. E eu Sim. quero te curar. E eu quero te fazer viver uma vida sem ódio, sem amargura. Porque olha aí, olha como que isso é terrível. A pessoa que me ofende e a gente é que sofre no final. Porque a pessoa ofende, libera a palavra dela ali: "Ô, sua gorda", eu sei lá o que a pessoa falou. E assim, tô citando ofensas básicas, tá, gente? Mas tem ofensas profundas, enfim, que a gente não vai entrar no mérito. A Sim. pessoa te ofende profundamente, marca a tua história, e aí, além de tudo, ela sai e continua a vida dela normal. E a gente que fica preso naquela ofensa. Então Ai. isso é muito sério, isso é muito sério. Uma vez eu estava refletindo isso, eu falei assim: "Gente", eu estava refletindo sobre o relacionamento que eu tive, eu falei assim: "Esse menino me falou tudo isso, e eu que vou ficar presa por isso agora?". Tipo assim, ele nem mais existe na minha vida, ou seja, eu tô presa por alguém, palavra de uma pessoa que nem me conhecia tão bem e que hoje nem tá na minha vida, ou seja, essas palavras estão me definindo. Sim. Essas palavras estão ditando o rumo da minha história. Aí, quando eu percebi isso, o Espírito Santo me fez ter esse insight. Eu falei: "O quê?". E aí eu comecei a orar por aquele menino e abençoar ele em nome de Jesus. E aí aquilo foi passando. E daí depois Mas você que ora e abençoa, esquece também. Esquece ele da tua vida, pelo amor de Deus. exatamente, exatamente. E às vezes vai ser um processo, tá? Não vai ser um dia. Mas o que a gente quer trazer aqui para vocês hoje é que muitas vezes a gente se acha no direito de ser mais justo que Deus, né? E aí a gente fala: "Não, eu quero me vingar, não, eu quero me vingar dessa ofensa". E todas as vezes que nós nos levantarmos em uma posição de justiça, tenha certeza que a justiça de Deus não virá. É Porque verdade. não existe sua justiça e justiça de oh, meu Deus! Não existe sua justiça e a justiça de Deus ao mesmo tempo. Então decida crer na justiça dele, decida se livrar dessa armadilha que é a ofensa na sua história e decida realmente ter uma vida redimida por Cristo. Sim. E aí, a gente olha para o futuro, né, Má, porque a gente precisa perdoar essa ofensa, porque se a gente não consegue perdoar essa ofensa, É, a gente fica, presa
espiritualmente escravo. aquela pessoa, aquela situação, a tudo que aconteceu. E daí eu deixo de olhar para aquilo que Deus tem para o meu futuro, para o meu chamado. As minhas feridas, elas falam muito mais alto do que o meu chamado. É como se eu tivesse um machucado e ele tá borbulhando ali tão forte que eu não consigo ver nada de regeneração e eu não consigo nem olhar para outras partes do meu corpo, porque só aquele machucado tá me chamando a atenção. Só aquilo que eu tô ferida tá me chamando atenção. Sabe quando você machuca e daí você esquece do resto do seu corpo? Então, exatamente isso, porque aí aquilo, você fica remoendo aquilo. Então, para que a gente olhe para o nosso futuro, para que a gente viva o nosso futuro, a gente precisa não só perdoar, mas a gente precisa se livrar daquilo que ficou, da ofensa que ficou, do meu passado, daquilo tudo que me incomodava antes, agora não incomoda mais. E a gente precisa olhar para aquilo tudo que Deus tem para fazer na minha vida. Então, como a Má falou, eu preciso parar de olhar para aquilo que foi ofensa e eu começo a olhar com outros olhos para o resto das coisas, para o resto da vida, para o meu futuro, enfim, para todas as coisas, né? E muitas vezes também, o que a gente faz? A gente não quer lidar com aquela ofensa. Então a gente pensa que talvez colocando essa ofensa de lado e não lidando com isso agora é um sinal de maturidade, é um sinal que assim, a gente perdoou, a gente tá muito bem na fita, né? E esse livro fala algo que me marcou muito pessoalmente. E ele fala assim que uma das tragédias da ofensa é que ela nos torna autossuficientes, né? Ela nos torna autossuficientes naquela área principalmente que a gente foi ofendido. E muitas vezes, quando a gente é ofendido e a gente tem esse tipo de reação, não, a Gabi me ofendeu? Então tudo bem, é vida que segue, é isso mesmo, e toca a vida. Muitas vezes, gente, isso não é sinal de, tipo assim, uma pessoa super evoluída espiritualmente e cheia do Espírito Santo. Não. Isso é sinal de orgulho. É. Quando você não quer tratar realmente o problema da ofensa. A gente coloca isso numa caixinha e a gente fala: não, tá tudo bem com essa ofensa aí, tá tudo bem. Fui ofendido, tá tudo bem. Muitas vezes isso é sinal de orgulho. Então a gente também tem que. Olha o leque que uma ofensa pode gerar no nosso coração. Vários sentimentos. E quer sentimento mais terrível do que o orgulho? Então, algo que falou muito comigo nesse livro que eu mostrei para vocês é que pessoas feridas, elas realmente tendem a se tornar autossuficientes, até para não se ofender ou não sofrer uma ofensa de novo. Sim. E a vida, ela não pode se sustentar se ela for retida. Ela precisa ser dada com liberalidade para que ela seja plenamente vivida. O livro fala isso. É o mesmo exemplo de Jesus. Jesus, ele decidiu morrer numa cruz. Ele sofreu muito por isso, mas ele decidiu dar a vida e vida em abundância. Então, o que Deus tem para mim e para você? Vida e vida em abundância. Se a gente fica preso na ofensa e nos gatilhos, né, e nos malefícios que isso nos traz, a gente não consegue viver em abundância. Então, a gente não está vivendo realmente tudo que Deus tem para nós. Eu acho que é tudo isso que a gente queria dizer, Gabi. Você tem mais alguma coisa a pontuar aí? Não, só que a gente tem que quebrar nosso orgulho mesmo e esquecer É. dessa ofensa. Eu acho que o principal exercício que eu levaria desse episódio, Má, é exatamente que a gente olhe para trás e a gente veja onde é que está a ofensa, quem foi a pessoa que nos ofendeu, do tipo, trazer a realidade, aquilo que pode estar oculto, para que a gente seja curada. É, Amém. É realmente isso, e que a nossa oração é que o Espírito Santo tenha falado e continue falando com você. Às vezes, se tem alguma pessoa que você precisa perdoar para que você se livre da ofensa, do sentimento de ódio, de raiva. Hoje é o dia para que isso aconteça. Não espere o amanhã. E que o Espírito Santo te auxilie nesse processo, que nós sabemos que não é fácil, mas é possível com a ajuda de Jesus. Porque se fosse nosso, a gente ia querer matar mesmo, ia querer odiar, ia querer fazer justiça, mas Deus é aquele que redime realmente as nossas dores, ressignifica as nossas dores e nos faz viver uma nova vida. Amém? sim. Amém, meninas. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Não esquece de curtir, compartilhar com todas as amigas. E até o próximo episódio, né, Má? Exatamente. Um beijo. Tchau, tchau.